Conflitos familiares, como eles afetam a nossa saúde mental. Eu poderia falar sobre inúmeras questões aqui, mas eu vou escolher um norte, uma vertente, para poder exemplificar um pouco o que e até onde isso pode acarretar na nossa vida, né? Sobre esses conflitos familiares influenciam no nosso próprio sofrimento. Bem, somos indivíduos projetados por alguém. Nós não somos seres exclusivamente únicos, porque temos conceitos, ideias, pensamentos e comportamentos que vieram sim aprendidos de outras pessoas, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então, automaticamente, não somos únicos e exclusivos. Viemos, entre aspas, manchados por alguma coisa que nos ensinou a sermos como nós somos. E automaticamente, quando nós falamos de complexidade, isso remete a uma família disfuncional. Se nós pegarmos um gancho, um exemplo de uma família disfuncional, é claro e inevitável que em alguma circunstância na minha estrutura, no meu aparelho psíquico, isso vai ter uma fomentação um tanto negativa. Eu terei formas e bases concretas, muito próximas e parecidas, de como essa família sempre funcionou, ou melhor, já que nós estamos falando de uma família disfuncional, não funcionou. E isso acarreta e influencia nas minhas relações interpessoais. Por exemplo, a fulana deseja construir um relacionamento maravilhoso, de paz, de harmonia, e ela deseja de fato isso, de paz, de harmonia, onde ela tenha boas comunicações com o seu parceiro, em algum momento, em alguma circunstância, eles se conversam, eles falam abertamente sobre todo o assunto que vier a ter que falar sobre aquilo no seu dia a dia. Que lindo, que literatura, né? A fulaninha, ela pensa que no relacionamento dela, ela vai existir e ela vai funcionar dessa maneira. Vindo ela, dependendo da condição que foi apresentada essa mãe e este pai, isso acarreta e influencia a fulaninha a não conseguir falar quando ela precisa falar, a fulaninha não ter uma boa comunicação como ela deveria ter, ou como mesmo também deveria ter, né, uma comunicação, e os desfechos de muita dificuldade em criar elos afetivos, né? Ou seja, serem pessoas que têm uma responsabilidade afetiva como uma pessoa exclusiva, enfim, como uma única pessoa. E isso acarreta esse sujeito, essa pessoa, a não construir, a não criar e ter uma grande dificuldade de criar relações. Porque essas relações, elas batem e elas chocam com as suas formas que foram instauradas desde a sua infância, e isso influencia e acarreta no déficit em até mesmo criar relações afetivas com outras pessoas. Então a coisa ela é tão profunda, ela é tão séria, que não é porque a gente quer, eu quero ser diferente e serei diferente a partir do momento que eu me autorizar. Não é assim, não é dessa maneira. Não existe só um desejo consciente que te faça romper de algo transgeracional. Não existe. Isso é regido de muita terapia, de muito conhecimento, de muito estudo de si. Felizmente ou infelizmente, não tem para onde correr. É sobre isso. E automaticamente, quando a gente passa a ter esse conhecimento de si, a gente começa a se estudar, porque o atendimento terapêutico, ele te convoca e ele provoca e promove esse ato de falar sobre aquilo que você jamais acreditou que teria em você. Isso começa a trazer um desfecho completamente diferente. Um desfecho onde você vai entender
que existe déficits, e não é porque existem esses déficits que você vai se limitar na tua vida, porque existe tais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas que você vai ter uma flexibilidade, você vai aprender formas estruturais de lidar com uma flexibilidade, sendo essa não tida e não construída em você. E com esse ato de contar e recontar sobre a tua história, e você passar a entender como você, até onde você funciona, até onde você não funciona como você gostaria de não funcionar, de funcionar, mas você não funciona, a coisa começa a ter um rumo, um sabor completamente diferente. Então, a relação familiar, a forma que a família apresenta a gente, influencia e acarreta sim a praticamente um processo integral, tanto de alegria quanto de tristeza na nossa construção psíquica. Vale ressaltar que isso não é um discurso onde mais um profissional da saúde mental esteja culpando suas figuras, as figuras parentais, pai e mãe, mas ao mesmo tempo a forma que nós nos responsabilizamos enquanto filhos de acreditarmos, em algum momento nós acreditamos, que para sermos alguém teríamos que ser aquelas pessoas. E é com isso que a gente se embasa e se mantém formas formas negativas e positivas destes. Então, não existe nenhum bicho-papão aí na história, não. Não foi o meu pai é culpado por isso, agora ele vai ter que fazer alguma coisa, minha mãe é culpada por isso, agora ela vai ter que fazer alguma coisa. Não é sobre essa questão, mas é como eu antes olhava, né, o preceito feminino e acreditava que aquela figura era o suficiente, e nem sempre é suficiente. E eu olhava aquela figura masculina como suficiente, e nem sempre ele é o suficiente. E aí a gente passa a ter um manejo completamente diferente, né? A gente começa a então construir o nosso, que não é repetido de ninguém, mas o nosso próprio.